certeza, esse tempo desafiador que nós estamos vivendo. E esse seminário tem essa proposta, trazer para nós subsídio, trazer para nós informações que vão nos dar aí sustentação, bagagem para a gente passar por esse tempo de maneira vitoriosa, de maneira a contribuir com todos que estão ao nosso redor. Eu tenho um assunto para estar comentando com vocês, e esse assunto é uma continuidade do assunto que até momentos atrás o pastor Luciano Lúcio abordou, o processo da educação, a história da educação, iniciando na época em que as pessoas ainda estavam limitadas às suas tribos, até os momentos que estamos vivendo nos dias odiernos. Então nós temos aí a passagem dessa história que remonta ao período anterior, né, ao Antigo Testamento, que passa também pelo período interbíblico, pelo período do Novo Testamento, pelo período dos pais da igreja, pelo período da Idade Média, e agora nós chegamos ao período da Reforma Protestante, que é um assunto que eu quero conversar com você, aí em rápidas palavras, para a gente estar crescendo juntos aí nesse conhecimento. Antes de começar a falar, deixa eu apresentar para você o livro que está sendo base para o nosso seminário. Não sei se está dando para você ver aí, é um livro aqui do IBAD, Escola Dominical, A Formação Integral do Cristão. Então nós estamos utilizando desse livro para poder embasar os assuntos que estão sendo trabalhados no seminário. E conversando aqui com o Robert, que é coordenador aqui do evento, ele informou que caso você tenha interesse em adquirir o livro, para você ter acesso a todas as informações que estão sendo passadas, você depois entra em contato com ele, com a coordenação, para que você possa ter essa oportunidade de adquirir esse livro e se enriquecer ainda mais. Então vamos lá, vamos começar aqui a conversar um pouquinho sobre o nosso assunto, Reforma Protestante, uma educação para todos. Olha, não sei se você se lembra, quando você estudou a história da igreja, se não estudou, estude, vai ser uma matéria importante aí dentro da teologia, e se você não está fazendo curso de teologia, enfim, pesquisa aí na internet, você vai achar muitos conteúdos sobre a história da igreja, e uma das fases da história da igreja é o momento da Reforma Protestante. É um momento histórico que vai ter implicações na teologia da igreja, vai ter implicações na estrutura da igreja enquanto administração, mas vai ter também um impacto poderoso nas artes, vai ter impacto poderoso na política, na ciência, vai ser um momento de libertação, talvez um termo meio forte, né? Mas um momento que a gente pode aí trazer como uma espécie de libertação do período das trevas, aproximadamente 1000 anos, que a gente chama de Idade Média, um período delicado, um período complicado que a humanidade viveu, e agora surge um alvorecer, algo brilha no horizonte das pessoas ali do final do ano de 1400, início de 1500, e é a Reforma Protestante. Quero conversar com vocês aqui, de maneira introdutória, eu coloquei aqui alguns slides, vão estar passando aí para você na tela também. A Reforma Protestante ocorre em um contexto marcado por grandes invenções e transformações na história da humanidade, que proporcionaram uma nova maneira de pensar, ver e sentir o mundo. Interessante que uma das marcas desse período da Reforma Protestante é um forte sentimento nacionalista. Começa a não só brotar, mas a se consolidar no coração das pessoas que moravam, principalmente ali na Europa, esse sentimento nacionalista. O que é isso? Até esse momento, a Igreja Católica, ela tinha, como que eu posso dizer, uma espécie de hegemonia, não só religiosa, mas política no mundo, sobretudo na Europa. E os países, os principais países da Europa começam a aspirar, a desejar uma espécie de independência, não necessariamente religiosa. Inicialmente, o objetivo não é uma independência religiosa, mas uma independência política. E cada país tivesse autonomia política, governamental, bélica. E esse desejo, esse sentimento nacionalista vai florescer em cada país algumas questões que vão começar a se tornar uma realidade. Algo que era impensado até então, começa a se tornar uma realidade em muitos países. E a gente vai notar aqui
Eu vou destacar aqui com vocês que uma das marcas que vai surgir devido a esse forte sentimento nacionalista é o desejo de usar a sua língua mãe. Até agora nós estamos observando o latim imperando no culto e nas relações comerciais. Mas a gente vai notar a partir de agora que os países vão querer usar o seu próprio idioma para muitas coisas, inclusive para questões ligadas a culto. Isso vai ser uma das primeiras coisas que a gente vai notar aqui nesse sentimento nacionalista que vai brotar nesse período aí pré-reforma e depois se consolidando no período da reforma. Mas um pouquinho ainda sobre o contexto da reforma. No final da Idade Média, começaram a ocorrer algumas mudanças no sistema educacional das universidades europeias. O humanismo dá direção para o pensamento da época, conduzindo alguns pensadores ou para a reforma protestante ou para o chamado secularismo. Então, uma marca que vai ter aqui não só é o nacionalismo exacerbado, mas também o humanismo. O que é o humanismo? É a volta às origens. Uma das marcas do humanismo é a volta às fontes, é o chamado ad fontes em latim. Eles vão começar a remontar as suas origens, as suas fontes. E esse negócio de retomar as origens, retomar as fontes, vai ter também um destaque na retomada dos textos originais da Bíblia. Isso é uma coisa que vai acontecer, por exemplo, com Erasmo, na Holanda, em Roterdã. Ele vai ser um católico fervoroso, mas que vai utilizar-se do original grego para poder ler a Bíblia Sagrada, e ao fazer isso, vão começar a ser descobertos ali algumas, como que a gente pode dizer, mudanças na interpretação que você tinha até aquele momento. Alguns textos bíblicos, por exemplo, que eram interpretados à luz da Vulgata, que é uma das traduções da Bíblia, né? A Vulgata, que foi a tradução para o latim, vai ser feita agora como se fosse uma leitura diferente, quando aquele texto que a igreja tem na mão, naquela época, é o texto latino, quando você vai lá no grego, você começa a encontrar versículos diferentes, que vão trazer interpretações diferentes. Alguns versículos, por exemplo, igual o versículo de Mateus 18, que no texto da Vulgata é penitenciai-vos, no texto grego é arrependei-vos. E aí tem uma grande diferença. Se é uma penitência, é um ato externo que se objetiva uma virtude interna. Agora, arrependimento é um ato inicialmente interno. É uma atuação interior primeiro. Então, se o texto não é uma penitência e sim um arrependimento, há uma mudança muito grande. E assim por diante. Então, a gente vai observar que o humanismo, ele vai ter essa volta às fontes. Só que essa volta às fontes vai ter reflexo na teologia, acabei de falar de Erasmo, e vai conduzir muitos estudiosos e pensadores dessa época a uma espécie de conflito com a igreja de então, a igreja romana, mas vai levar também outras pessoas que vão remontar também as suas origens, os seus primórdios, a um pensamento absolutamente secular. O que é o secularismo? A ausência de Deus. Deixe Deus para o templo, deixe Deus para o lugar de culto, deixa a vida com a gente a gente resolve. Deus fica reservado ao horário de culto. Qual que é o horário de culto? X. Então naquele momento a gente vai lembrar de Deus. Agora tire Deus da nossa vida. Então o secularismo é a ausência de Deus nos principais aspectos da vida. Então nós vamos perceber que o humanismo ele vai ser bom, ele vai ser ruim. Ele vai ser bom porque muitos teólogos vão buscar nos originais gregos e vão redescobrir a Bíblia. E com isso vão confrontar o que era ensinado até aquela época. Mas, por outro lado, muitas pessoas vão descrer completamente de Deus, da igreja, né, da eclésia da época, que eles vão perceber que realmente não dependiam daquilo. Então nós vamos ter aí dois caminhos perigosos, né, nessa época aí, que a gente chama de humanismo. Mas observe, inclusive vai ser colocado para você aí, isso não acontece no tempo de Martinho Lutero, 1517. Isso já está começando antes. Se você observar aqui, nós vamos trabalhar aqui sobre os pré-reformadores agora. John Wycliffe, ele vai viver de 1320 a 1384, ou seja, praticamente 200 anos antes da reforma, 150 anos antes da reforma, e ele já vai no seu tempo lidar com questões que iriam cada vez mais se consolidar mais tarde. Então notem como o humanismo, notem como esse movimento de nacionalismo já está começando 150 anos antes da reforma propriamente dita.
Nós temos um homem aqui, John Wycliffe, um inglês, e esse homem vai trazer, juntamente com o John Huss, que é um homem que vem depois dele, uma pessoa que vai, inclusive, ser inspirada em Wycliffe. Esses aqui são pessoas que estão vivendo antes da reforma, mas que já estão trazendo uma espécie de semente que está sendo semeada para que mais tarde a reforma alcance êxito. E no tempo, por exemplo, de Wycliffe, inglês, que era professor em Oxford, nós vamos observar que, olha o nacionalismo aqui. Ele, como reitor da universidade, ele vai traduzir, juntamente com seus colegas, professores e mestres universitários, a Bíblia para o inglês. Olha que coisa. Então, aqui já é um impacto na Europa. Que negócio é esse? A Bíblia é em latim, que conversa é essa de Bíblia em inglês? Então, ele já começa a meio que desafiar o império da época, ele começa meio que a enfrentar toda a estrutura eclesiástica que existia na época. Tudo bem, restrito ali à ilha, né, britânica, mas já trazendo repercussões em toda a Europa. Então já vai começar por aqui. Ele vai traduzir, ele vai escrever os seus sermões, os seus artigos, sejam teológicos ou não, diretamente em inglês. Então os ingleses já vão começar a ter acesso à Bíblia no seu idioma, a sermões e artigos científicos e teológicos, também no seu idioma. E mais do que isso, ele vai organizar um grupo de disseminadores, de pregadores leigos, chamados de lollardos, mais tarde foram chamados de lollardos. Esses homens vão sair pela Inglaterra, difundindo aquilo que ele estava desenvolvendo, que Wycliffe estava desenvolvendo. Ou seja, a Bíblia em inglês, você tem, não sei como interpretar, vai ter um pregador na sua cidade para poder te ajudar na interpretação dessa Bíblia. Tem um sermão que eu tenho aqui em mãos, que ele pregou em determinada época, não consegui compreender algumas coisas, vão ter ali professores, pregadores, que vão sair de cidade em cidade, ali na Inglaterra, levando a palavra de Deus, aproximando as pessoas da palavra de Deus. Então notem, um primeiro passo aí de cunho educacional, mas já traz para nós uma ideia do que estava acontecendo na Europa. Até esse momento, uma espécie de estrutura engessada. E a partir de agora, pequenos sinais de mudança estavam surgindo na Europa daquela época. E é interessante observar que, inspirado por Wycliffe, John Hus, que mora em outra região, na região da Boêmia, que a gente conhece hoje como República Tcheca, lá em Praga, ele também será reitor da Universidade de Praga, e ele vai ser também uma pessoa muito influente, ele vai receber a influência de Wycliffe, e anos mais tarde ele também vai começar a atuar na contramão do que se tinha na época. Por exemplo, ele vai começar a fazer todas as suas pregações em língua boêmia, ou seja, na língua da República Tcheca. Então observe que ele está quebrando um princípio. Até esse momento o culto é em latim, a pregação é em latim, a Bíblia é em latim, a homilia tem que ser em latim. Ele vai fazer a homilia no seu idioma. E de novo, não somente essa característica de pregar no idioma do seu país, que é esse espírito nacionalista que está ali fervendo na Europa, mas pelo fato também de ter muitas obras publicadas no seu idioma, e ter claramente obras publicadas no sentido de algum modo, atacar a igreja da época, ele passará maus bocados, que eu quero destacar para você agora. Vamos observar que a consequência dessas ações dele vai ser receber uma sentença de condenação por heresia pela igreja da época. Então nós teremos aí um concílio, John Hus será chamado a participar desse concílio, e ele será sentenciado como herege. Ele será queimado por isso. E é interessante observar que, como John Hus é uma espécie de sucessor de John Wycliffe, eles vão exumar o corpo de John Wycliffe, que morreu antes, e vão queimar seus restos mortais também. Então notem que os dois serão sentenciados como hereges por causa disso. No entanto, a sua influência não morrerá com eles. A sua influência dessa visão de educação, essa visão de trazer o ensino da palavra de Deus para o idioma das pessoas do seu país, vai continuar. Outras pessoas darão prosseguimento. Para você ter uma ideia, os chamados irmãos morávios, que nada mais é do que uma comunidade fixada na Saxônia,
essa comunidade, uma espécie de refúgio para todos aqueles que estavam fugindo da igreja romana, que eram perseguidos pela igreja romana, durante 150 anos. Esses irmãos morávios vão enviar mais de 2.000 missionários por todo o mundo. Então vai ser uma sociedade missionária, uma fraternidade missionária. Vai ser muito influente, de novo, porque existiam 2 homens antes deles que ousaram, foram ousados no sentido de ir por um caminho que não era o caminho da época, um caminho que Deus estava traçando para um novo tempo, não só para a Europa, mas para o mundo e para nós, até hoje. Então notem, as influências desses homens vão ultrapassar o tempo da vida deles. Bem, John Hus, ao morrer, vai dar aquela célebre frase: vocês hoje estão matando um ganso, mas Deus vai levantar um cisne. E aproximadamente 100 anos depois, Martim Lutero vai estar surgindo no cenário como alguém que dará continuidade ao que John Hus tinha começado no século anterior. Bem, vamos agora passar um outro ponto, a reforma da igreja, que também é uma reforma da escola. A reforma protestante, como eu disse no começo da minha fala, não será restrita aos aspectos teológicos. A reforma protestante vai atingir muitas outras áreas, como artes, ciência, política. Muita coisa vai ser ampliada, a forma de pensar o mundo será mudada através da reforma protestante. Os reformadores, a exemplo de seus antecessores, não acomodados com a situação de cegueira intelectual e espiritual que se encontrava o povo, se posicionam em favor de grandes mudanças. Então, grandes mudanças acontecerão a partir de agora pela instrumentalidade desses homens. E o primeiro que eu quero destacar é Martim Lutero. Martim Lutero viveu de 1483 até 1586. E ele vai ter pelo menos 5 documentos. Pelo menos 5 documentos serão elaborados por Martim Lutero. E esses 5 documentos vão fazer uma diferença muito grande ali na Europa. E antes de falar desses documentos, caso vocês tenham alguma pergunta, gente, pode ficar à vontade, pode mandar aí, que eu vou estar de olho aqui para poder estar respondendo para vocês. Então nós vamos observar que Martim Lutero, ele vai cumprir um papel muito importante, não só fixando as 95 teses na porta do templo do castelo de Wittenberg, mas ele vai ser influente no aspecto educacional da Alemanha. Eu listei aqui pelo menos 5 ações de Martim Lutero em relação à educação. O primeiro documento, 1520, ou seja, 3 anos depois que ele já tinha ali iniciado o processo de protestar contra a Igreja Católica, fixando ali as 95 teses. Já tinha passado 3 anos. Ele vai escrever uma carta, e essa carta vai ser direcionada à nobreza cristã alemã, aos nobres alemãos, onde ele propõe um programa de reforma social, modificando a estrutura das escolas da Alemanha, para que as escolas da Alemanha fossem escolas que preparassem melhor os líderes religiosos, para que as escolas da Alemanha fossem um reduto, fosse um local semelhante ao que foi falado aqui das escolas de profetas, fosse um lugar onde você aprendesse o temor a Deus, onde você fosse preparado para servir melhor ao Senhor. Então olha para você ver, ele não está preocupado simplesmente com a questão teológica, uma espécie de rompimento com a igreja da época. Não, ele está preocupado também em como podemos formar, começando da criança, passando pelo adolescente, o jovem, como a gente pode formar essa pessoa para que ele possa ser um melhor servo de Deus no futuro. Então ele vai mandar isso para os nobres da Alemanha. Ele vai, mais tarde, 4 anos mais tarde, enviar uma carta aos conselhos das cidades alemãs. Então na Alemanha, as cidades alemãs, cada uma delas vai receber uma carta de Martim Lutero, onde ele vai defender a criação, a manutenção e a gratuidade de escolas para todas as crianças. Então olha para você ver, é uma pessoa que não está preocupado só num conflito teológico. Ele está preocupado com as crianças alemãs também. É importante termos escola para as crianças. É importante que as escolas que existam tenham estrutura
tenham condições de permanecer, de não fecharem, não terem recursos e aí por isso encerrarem suas atividades. É importante que elas sejam mantidas, é importante que elas sejam gratuitas, porque até esse momento escola é para quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro se vira. Quem não tem dinheiro ou vai ser um autodidata ou ele nunca vai aprender, nunca vai ter acesso ao conhecimento. Era uma educação voltada para a aristocracia, ou seja, quem pode pagar, quem pode financiar a escola, ela vai ser dada a essa pessoa. Agora, se ela não tem, ela fica sem a educação, sem o ensino. Então a gente vai notar que Martinho Lutero está preocupado com isso, ele vai propor isso na Alemanha. Nós vamos observar 2 documentos, Catecismo Menor, Catecismo Maior, documentos que foram iniciados em 1522 e vão ser concluídos em 1529. São documentos com aspecto religioso, mas com objetivo educacional. Esse Catecismo Menor, que é feito para crianças, é um documento composto de perguntas e respostas sobre o Pai Nosso, o Credo Apostólico, os 10 Mandamentos. E o objetivo desse documento é ser um instrumento de ensino para crianças, para jovens e para novos convertidos, que seria utilizado em casa, na igreja e depois também nas escolas. Então observe a preocupação dele de utilizar um documento que tem um caráter realmente religioso, mas para ser instrumento para educar crianças, para educar jovens, para educar novos convertidos. O Catecismo Maior já é um documento que tem uma mesma natureza do Catecismo Menor, só que ele tem uma complexidade. Ele trata de temas dentro da teologia cristã, temas assim que são doutrinas fundamentais da Bíblia, de uma maneira mais densa, porque é um documento mais para adulto, é um documento, a pessoa já tem uma caminhada de fé, de novo, com perguntas e respostas, de maneira a proporcionar ensinamento moral, ensinamento religioso. Observe, o mesmo Martinho Lutero, que você já deve ter ouvido falar sobre ele aí em pregações, ou na escola dominical, ou no curso teológico, ou mesmo na internet. Um homem que batia de frente com os mais intelectuais da Europa, no aspecto teológico, é um homem que está preocupado com detalhes, com questões triviais, que envolvem as comunidades, que envolvem as cidades, que envolvem crianças, por exemplo, pessoas que acabaram de se converter ao protestantismo. Então ele está preocupado com as coisas grandes da Europa, como o que marcou a vida dele, que era aquele conflito constante com a Igreja Católica, mas notem, ele preocupado também com questões pequenas, triviais, questões rotineiras da sociedade alemã, e ele está ali atento a isso, sem deixar passar nada, tentando atender ao máximo dos cidadãos da Alemanha. E uma outra questão que eu acho interessante, um outro documento, é a prédica aos pais. Uma espécie de sermão que ele pregou em 1530, onde ele alerta os pais sobre a responsabilidade que eles possuem em educar seus filhos. Ele vai tratar disso, ele vai enfatizar, ele vai trazer urgência e seriedade sobre esse tema. Ou seja, os pais precisam educar bem seus filhos. É um dever dos pais, é uma responsabilidade dos pais. Muito bem, qual a metodologia de ensino que normalmente era desenvolvida na época da Reforma Protestante? 3 coisas, pelo menos, marcam a metodologia de ensino. Repetição. Primeiro, repetir, insistir. A outra questão, frequência. Porque pode ser que a pessoa fique um dia repetindo muitas coisas e no dia seguinte ela não exercita o que ela refletiu, o que ela pensou, o que ela leu no dia anterior. Então, repetição, frequência e também, além de repetição e frequência, memorização. Então, é trabalhado muito isso. Uma coisa que era muito vívida na cultura judaica, algo que é muito vívido na cultura islâmica, é algo também trazido por Martinho Lutero, a questão da memorização. E a questão da disciplina. Observe que mesmo sendo monge, e mesmo tendo vivido parte da sua vida no monastério, e sabendo da rigidez da educação dos monastérios, Martinho Lutero terá uma perspectiva diferente em relação à disciplina. Ele vai trabalhar a obediência? Vai, é importante, tem que ter uma ordem, tem que ter uma estruturação, mas isso deve ser feito com amor, com moderação, num ambiente de respeito, proibidos os castigos. Então os castigos são proibidos.
Então aqui a gente observa uma outra perspectiva de educação, muito diferente daquilo que ele, por exemplo, viveu. Bem, um outro aspecto interessante, ainda sobre a metodologia no tempo da reforma, é a parte lúdica da educação. Algo que foi descoberto nos últimos anos, sobretudo na educação brasileira, mas que remonta suas origens no período da reforma. A gente vê aqui que o aprender é jogando, cantando, dançando. Parte lúdica do ensino, não é algo muito robotizado, muito ali engessado, né? Outra questão que vai ser interessante na reforma protestante é a visão teocêntrica da educação. Ou seja, Deus não pode estar alheio a isso. A palavra de Deus não pode estar fora do processo, ela tem que participar do processo. Observe o currículo escolar desse tempo da reforma. Estudos bíblicos, catecismo, línguas clássicas, né, que seria aqui o grego, hebraico, gramática, porque são matérias indispensáveis para o bom entendimento da palavra de Deus. Então a pessoa ler a palavra e entender é importante essas matérias. Só que essas matérias estarão aliadas às matérias que a gente chama seculares, normais, né? Como retórica, lógica, dialética, literatura, história, matemática, natureza, poesia, música e até ginástica, gente, né? Nessa época tinha ginástica. Então a gente observa a reforma protestante fazendo aí uma mescla e colocando Deus no meio do processo educativo. Então Deus não fica fora, a palavra não fica fora, né? Outra coisa também que a gente vai notar como uma marca dessa época é a conciliação entre religião e educação. Porque a compreensão que os reformadores tinham da educação é uma transformação que vai além do aspecto intelectual. É uma transformação que atinge o homem na sua parte espiritual, na sua alma. Então, educar tem que ir muito mais fundo do que o aspecto meramente intelectual. Por isso, aliar religião e educação. E nesse processo, a alfabetização tinha um papel muito grande. Por quê? Porque era uma estratégia para possibilitar a compreensão da cultura religiosa da época. Como você podia fazer um senso crítico da religião que existia na época, da igreja que imperava na época, se você não soubesse nem ler? Então era uma espécie de papagaio. Te falaram, você passa para frente. Agora, a partir do momento que você lê, você vai no texto. Você tem contato com o texto. Você lê. E isso você tem condições agora de ter um senso crítico mais aguçado. Continuando, a gente vai ver que juntamente com Martim Lutero, seu companheiro de labuta, né, de ministério, Philippe Melanchthon, é um servo de Deus também, que juntamente com Lutero, vamos estar trabalhando não somente nas questões teológicas da reforma, mas também na questão educacional. Por exemplo, divisão em faixas etárias. Melanchthon vai propor que crianças, adolescentes e adultos tenham conteúdos distintos. Criança, alfabeto, Pai Nosso, o Credo Apostólico. Agora, os adolescentes têm que fazer aquela mescla, né? Matérias seculares, mas também livros bíblicos, assuntos bíblicos. Agora, os adultos, matérias mais avançadas, inclusive línguas originais, ou seja, uma espécie de faculdade mesmo. A pessoa era, desde a criança até o adulto, preparada para ser um bom cristão, um bom servo de Deus. Isso é algo muito interessante que acontecia nessa época. O objetivo: evitar uma vida grosseira, evitar o apego excessivo à cultura humanista. Então, se a pessoa ficasse muito deslumbrada, né, com as descobertas que estava tendo naquela época, ao ser trazido a reflexão da palavra de Deus, essa pessoa, opa, peraí, calma aí, deixa eu colocar o meu pé no chão. Eu não posso ficar deslumbrado com as novas descobertas, com a nova perspectiva de vida, uma espécie de libertação que a gente está vivendo hoje. Peraí, existem alguns freios, existem algumas regras aqui que a gente tem que ter cuidado, como por exemplo, aquilo que está na palavra de Deus. Outra coisa que eu acho interessante, que a gente vai estar trabalhando aqui, ainda com a dupla, né? Melanchthon e também Lutero, a consolidação do trabalho dos dois vai ser estruturar não somente a reforma religiosa, mas também a reforma educacional. Olha a compreensão de ambos, porque ambos entendiam que o pior adversário da fé é a ignorância. Olha que coisa,
o pior adversário da fé não é o conhecimento. O pior adversário da fé é a ignorância. Por muito tempo, você deve ter ouvido falar isso aí, hein? Que eu já ouvi. Ele deve ter escutado também. A letra mata e o espírito vivifica. Você não ouviu? Agora manda ele estudar o que significa letra lá. Será que ele sabe? Não sabe. Porque por muito tempo a concepção de estudo era uma concepção de que é algo antagônico à fé. Quanto mais estudo se tem, menos fé se preserva. E nós notamos que a preocupação de Martim Lutero, de Philippe Melanchthon, é que quanto mais conhecimento se tem, mais fé se tem. E o contrário é verdadeiro. Quanto mais ignorante a pessoa é, mais difícil é dela embasar, estruturar a sua fé. Por isso que eles trabalhavam muito essa questão da educação, da propagação do conhecimento. Passando adiante, João Calvino, se tiver dúvida, você manda, hein? Que a gente vai estar tentando responder, tá certo? João Calvino. 3 coisas que eu vou destacar na vida desse reformador, que eu acho muito interessante. Primeiro, para João Calvino, do lado de cada templo tinha que ter uma escola. Ele não concebia na sua mente um templo que não tinha uma escola, que não patrocinava uma escola, que não tinha edificado uma escola, que não tinha iniciado uma escola. A visão dele é que a escola ia começar ali instruindo as crianças até os adultos, dando a elas condições de servir a Deus melhor. Aí você fala, é possível servir a Deus melhor por causa de uma escola? Você vai ver daqui a pouco o raciocínio dele. A visão dele de servir a Deus melhor era passando por uma escola. Você vai notar daqui a pouco onde é que ele vai chegar. O currículo que ele usava, parecido com Melanchthon, mesclando matérias bíblicas, matérias teológicas com matérias seculares. Porque a visão de formação completa é uma formação que envolve essas duas áreas. A área bíblica e teológica e a área secular. Então o currículo que ele estruturava era um currículo que mesclava 2 coisas. Então ia ter matemática, mas ia ter leitura bíblica também. Ia ter gramática, mas ia ter também o Pai Nosso, os 10 mandamentos. Então ia sempre mesclar no currículo questões bíblicas, teológicas e também questões seculares. Agora, por que ele fazia isso? Porque a concepção que ele tinha do homem, a visão que João Calvino tinha do ser humano o ser humano é um ser social. A vida que ele vai levar poderá louvar mais ou menos a Deus. Depende. O ser humano é um ser social. Ele pode louvar a Deus ou ele não vai louvar a Deus dependendo da postura que ele adotar, da atitude que ele tiver. E sabe qual era o fiel da balança aqui, para João Calvino? O homem engrandecerá muito mais o nome de Deus se ele for uma pessoa útil à sociedade. Olha que coisa, olha que sacada. O homem é mais instrumento de Deus quando ele é mais útil à sociedade. Exatamente a partir de Calvino é que a concepção de sacerdócio será ampliada. Até esse momento aqui, sacerdócio é só o ofício religioso. A partir desse momento, o sacerdócio é o ofício que Deus te capacitou para fazer. Você é um médico, você é um sacerdote lá no seu hospital. Você é um professor, você é um sacerdote na escola. Você é um engenheiro, você é um sacerdote na obra que você está administrando. Você, não importa. Qual é a profissão? Você se preparou para isso, você estudou para isso, você se esmerou para estar nessa condição. Sim, você é um sacerdote onde você está. Então ele tira a centralidade do sacerdócio religioso, do pastorado, ou do clericalismo, como você queira usar o termo aí, e ele parte agora para a visão profissional. Todas as profissões são sacerdócios. A pessoa adora a Deus enquanto trabalha, a pessoa estende a mão a pessoas e abençoa outras pessoas enquanto trabalha. E como isso tudo vai começar? Através de uma base educacional. Então o homem vai glorificar muito mais a Deus na proporção que ele é muito mais útil à sociedade. Quanto mais útil ele é, mais ele glorifica a Deus. Bem, passando adiante, nós vamos chegar agora num outro personagem. Esse já agora é um personagem, não um teólogo, mas é um educador, chamado por muitos, do pai da didática moderna, pai da pedagogia moderna, que é Comênios.
Então ele vai viver de 1592 a 1670. A sua obra principal será a Didática Magna, que é um tratado sobre educação como um direito universal, pautado nos princípios que conduzem o homem à transformação. Então ele vai reivindicar a educação como um direito para todos. Só que a base para exercer esse direito, aonde esse direito vai se estruturar, são princípios que vão conduzir ao homem à transformação. Esses princípios vão ter muito da parte religiosa, mas vai também ter base que não é religiosa. Então, é estruturado sobre a educação que o homem vai ser melhor, que ele vai transformar a si próprio, que ele vai transformar a cidade que ele mora, a sociedade que ele está inserido, o país que ele mora. Então, a sociedade, o mundo sendo transformado, a sociedade sendo modificada pelo poder da educação. Olha que coisa interessante, ele vai destacar as etapas do saber. Para ele, um bebê tem um desafio. O professor, em relação ao bebê, tem que ensiná-lo a falar. Frase simples, mas o bebê tem que aprender a falar. A criança tem que aprender a utilizar corretamente as frases. O jovem, agora não é para utilizar corretamente as frases, ele tem que saber discursar. E por fim, o adulto tem que ter uma escrita erudita, uma escrita clássica. Olha a concepção que ele tem. Começando do bebê até chegar num adulto, existe sempre uma meta. Existe sempre um objetivo. Existe sempre um alvo que a pessoa pode buscar. Outra coisa que eu acho que se destaca muito, né, na obra de Comênios são os princípios pedagógicos que ele vai desenvolver. São muitos. Eu destaquei 3, né? 2, mas você vai ver que no final das contas são 3. A instrução, o ensino, deve adaptar-se à idade. Isso é uma realidade. Não tem condições de você passar o mesmo conteúdo da mesma maneira para uma criança e para um adulto. Para uma criança e para um adolescente. Para um jovem e para um pré-adolescente. Para um idoso e para um adulto. São faixas etárias diferentes. A maneira de lidar, a maneira de trabalhar o conteúdo é diferente. E ele vai trabalhar isso aí, ele vai desenvolver isso aí. Deve-se apresentar um tema de cada vez, um assunto de cada vez. Apresentou o assunto, contextualize esse assunto. Relacione esse assunto a algo que aquele aluno conhece. Vai ser mais fácil ele aprender. Então note que ele vai estar trazendo princípios, existem muitos outros, eu destaquei só esses. Alguns pressupostos que ele vai trabalhar também. O que se aprende na infância se carrega para a vida. É ou não é verdade isso aí? O que a gente aprende na infância, a gente carrega para a vida inteira. Alguns psicólogos chegam a dizer que a criança é um papel em branco. Depende daquilo que você vai escrever logo nos primeiros anos da vida dela, vai fazer praticamente a escrita ou os ditames de todo o restante da vida que ela vai levar. Só se transforma a realidade social pela educação. E nós que moramos no Brasil sabemos que isso é uma realidade. Nos países só não é mais desenvolvido porque a educação não é tão valorizada. E por falar nisso, a educação no Brasil só não é tão, o país só não é tão desenvolvido por causa que a educação não é valorizada. Eu vou dar uma pausazinha aqui de 1 minuto para eu poder beber a água. Eles vão só estruturar ali o slide. Daqui a pouquinho a gente volta a falar educação no Brasil. Na Reforma Protestante começou tudo, né? E aí? E hoje em dia no Brasil? Como é que é isso aí? Porque a Reforma Protestante começa em 1517, o Brasil é descoberto, entre aspas, né, em 1500. Então como é que acontece a história da educação no Brasil? Segura um pouquinho, bebe uma água, não saia daí. Fica aí, viu? Beba água, mas fica aí. A gente já está voltando para dar continuidade a essa aula. Estamos voltando. Educação no Brasil. Como é que é a história da educação no Brasil? A gente vai falar rapidinho.
Temos aí 15 minutinhos para trocar umas palavrinhas com você aí. Então vamos lá. A gente tem que partir do seguinte raciocínio. Quando o Brasil é, entre aspas, descoberto, a gente tem aqui uma realidade que os educadores que vão chegar aqui, que são os jesuítas, eles vão vir com uma missão que não necessariamente é a educação, mas em propagar a chamada contra-reforma. O Concílio de Trento já tinha definido como seria a resposta da igreja à reforma protestante, e agora os jesuítas vão ser espalhados pelo mundo, e vão estar aqui no Brasil também, no sentido de trazer essa informação, essa posição da igreja. Então eles vão ter um papel muito mais evangelístico que educacional, mas vão ter sim contribuições educacionais aqui no nosso país. Então a gente vai notar que na educação aqui do Brasil vai ter uma espécie de descompasso. Se na Europa a educação está caminhando no sentido de novas descobertas na ciência e o conhecimento cada vez mais avançando, aqui nós vamos ter meio que uma retomada da Idade Média. Pra você ter uma ideia. Eles estão tentando implantar aqui um contra-ataque da igreja no Brasil, né? Uma resposta da igreja à reforma protestante. Então, enquanto a Europa está avançando de forma galopante, no Brasil está meio que remontando, né, o período da Idade Média, né, algumas questões que eram valiosas para a igreja queria deixar claro, registrado, que eram posições que ela tinha. Então, esse vai ser uma espécie de descompasso que vai acontecer no Brasil, logo no início, quando o Brasil é, entre aspas, descoberto. Bem, retrospectiva de períodos. Período de colônia. Qual é o objetivo nesse período? Catequizar. Então, sejam os índios ou no sentido de educação, né? Pensando em educação, uma educação voltada só para os filhos dos colonos, né? Dos oligarcas da época, né? Então, era uma educação ainda restrita, mais evangelizadora do que propriamente educativa. Depois, no período de império, a gente percebe uma influência forte ainda do catolicismo, mas agora uma educação vindo para a responsabilidade do Estado, podemos dizer assim, né? Do país, do império, ali que era Portugal, e cuidando do Brasil, e o Brasil nessa condição aí imperial. Chega a República. No período da República, agora o direito público se fortalece, ou seja, o ensino é um direito público. O Estado tem a obrigação de prestar o ensino para a sua população. Agora o ensino vai ser organizado em séries, os estudantes serão divididos por faixa etária, começando a ter um pouco mais de organização. Chega a Era Vargas. Agora nós vamos perceber a educação pública, gratuita, a educação sem cor religiosa, mas ainda com uma influência muito grande, como sempre, né, do catolicismo. Uma exigência maior do aspecto comportamental. Os alunos têm que ter um melhor comportamento, senão são expulsos das escolas, e como não tinha tantas escolas, a pessoa podia até perder as condições de estudar, ou perder o ano e etc. e tal. Chega o governo militar. Os professores da época ou são militares ou são mais ligados à religião. Então, os documentos que vão ser usados nessa época, as cartilhas, vão tratar mais de cidadania, patriotismo, valor familiar, valor religioso. Alguns até vão tentar trazer algum ensinamento diferente disso, mas vão ter alguns problemas, alguns vão ter até que ser exilados, né, ou vão ter que sair correndo do país mesmo nessa época. Bem, passa essa época, chega o processo de redemocratização, e até os momentos que a gente está vivendo hoje, muito avanço nós tivemos, muito investimento, só que tem um detalhe. A realidade que a gente tem hoje no Brasil é uma realidade mista. Nós temos hoje, por exemplo, salas rurais multisseriadas, ou seja, criança e pré-adolescente junto numa mesma sala. Por outro lado, nós temos escolas totalmente informatizadas. Mais adiante, nós temos escolas bilíngues. Você entra na escola, você vai falar 2 idiomas na escola, o português e o inglês, por exemplo. E nós temos também escolas com a estrutura tradicional de ensino. Então o país, mesmo tendo avançado, tendo tido investimentos e avanço em muitas coisas, ainda é um país desigual, não só financeiramente, mas no aspecto educacional. Bem, estamos num novo tempo. Novos rumos precisam ser perseguidos, levando-se em consideração a especialidade das mudanças que estão ocorrendo da metade
do século XX para cá. O momento agora exige invenção e ousadia de imaginação para criar o novo. E eu vou além. Se era necessário criar o novo, devido aos avanços que nós tivemos na metade do século passado para cá, quanto mais nesse contexto dos últimos 3 meses. Se precisou de se reinventar nos últimos 50 anos, 100 anos, e agora, nos últimos 3 meses? Já pensou como que nós tivemos que nos reinventar? Não podemos ter cultos presenciais. Não podemos ter escola dominical presencial. E aí, vamos parar as escolas? Não vão existir mais aulas? Vamos esperar passar a pandemia? Já parou para pensar? E eu quero fazer uma reflexão com você, e a gente vai fechá-la daqui a pouco, quando for terminar a minha fala. Você já parou para pensar se essa pandemia realmente vai ter fim? Já parou para pensar? E se ela não tiver fim? E aí? Se nunca mais nós tivermos uma vida normal, quando digo normal, você está me entendendo. Tudo como era antes de janeiro. Se a gente nunca mais tiver uma vida antes de janeiro, ou seja, nós passarmos realmente a viver um novo mundo, uma nova realidade. Semelhante àqueles filmes apocalípticos, ali aqueles negócios do fim dos tempos. Já parou para pensar? E aí, como é que vai ser? Nunca mais vai ter escola dominical na sua igreja? Nunca mais vai ter as aulas? Como é que vai ficar as crianças, adolescentes, jovens e adultos da sua igreja? Como é que a gente vai ter que fazer? A gente precisa de se reinventar. Como professor de escola dominical, precisamos estar atentos às mudanças e exigências atuais. E estarmos qualificados para instruir e promover crescimento e desenvolvimento dos nossos alunos. Daí os meus parabéns à AD Colheita. Que na nossa região sempre é vanguardista. Sempre tem estado na frente em muitos aspectos. E novamente, mostra isso para nós. Sai na frente, percebe uma necessidade. Muitos professores não sabem como é que vai fazer. Como é que eu vou dar aula agora? Como é que eu faço agora? Não tem como eu estar com os alunos. Tem certeza que não tem como estar com os alunos? Não tem mais jeito de dar aula. Tem certeza que não tem jeito? Então, esse seminário tem essa proposta. Dar caminhos para você. Novas tecnologias e a educação. Vivemos em um novo tempo, com a cultura impregnada pela linguagem da televisão, da tecnologia, da informática, das redes sociais. No entanto, trabalhamos ainda com recursos tradicionais, que não têm apelo para crianças e jovens. Já parou para pensar isso aí? A criança tem um celular em casa, que ela tem jogos e interações da mais alta tecnologia. Chega na igreja, aí tem, por exemplo, você vai me desculpar, enfim, não vou entrar em detalhes. Mas aí tem aquela aula que a gente dá para elas, daquele jeito assim, simplista. Aí você quer que a criança preste atenção na aula. De que jeito? Nossa, amarrar ela, enfim, fazer é difícil, é complexo. Porque ela tem a alta tecnologia na mão dela, mas ela tem um negócio simples, rudimentar, burocratizado e tradicional quando ela vai para a escola dominical. Precisamos repensar isso. Agora, eu também não sou extremista. Coloco uma observação que deve estar na tela para você aí. Por outro lado, eu tenho que fazer essa consideração. A tecnologia não deve ser utilizada como tábua da salvação se a educação está em decadência. Pois a educação acontece na interação entre pessoas. Não adianta a tecnologia pura e simples. Ainda precisa de mim, ainda precisa de você, professor. Então não adianta a gente colocar um robô aqui para poder dar aula. Apesar que vai chegar um ponto que vai ter tecnologia para isso. Mas ainda é preciso ter o toque humano, o olhar humano, a sensibilidade humana, o envolvimento humano. Isso a tecnologia não nos dá. Mas ela nos dá recursos. Ela nos dá ferramentas. Imagina se a gente não tivesse essa condição de ter esse seminário aqui. Como é que ia ter que ser o seminário? Pensa aqui. Primeiro, autorização do município para poder fazer ele aqui presencial. Segundo, ia ter que ser feito em etapas. Distanciamento de 2 metros de cada um, todo mundo de máscara e luva aqui dentro. Mas não é necessário. Você está aí na sua casa, totalmente seguro, tranquilo, assistindo essa aula, porque nós temos tecnologia, temos ferramenta para isso. Para a gente encerrar, perspectivas atuais da educação, na visão da Unesco aqui, hein? A visão da Unesco é que a educação é um processo de desenvolvimento permanente, que se estende pela vida toda. Ou seja, na visão da Unesco, a educação não é restrita à idade escolar. É restrita a todas as idades. A pessoa nunca para de aprender. Ela sempre tem que buscar mais conhecimento, mais informações. E uma proposta também da Unesco, Jacques Delors, vai
como coordenador ali na Unesco, vai trazer uma proposta sobre 4 pilares para essa educação continuada, para essa educação que é uma aprendizagem ao longo da vida. E eu vou colocar aqui que é o último ponto que a gente vai trabalhar com vocês. 4 pilares. Deve estar na tela para você aí. O primeiro pilar, aprender a conhecer. Não importa a quantidade do que você sabe, importa o desejo que você tem de aprender a aprender. Então não é quantidade, é qualidade. Não é quantitativo, é mentalidade. É o que você entende sobre educação. Quando a gente pensar, eu já sei tudo, por exemplo, sei lá, eu sou formado nisso e tal, então tem tal graduação, pós-graduado, mestrado, tal. Sempre é tempo de aprender. A gente nunca para de aprender. Eu sou o melhor profissional da minha área. Sempre se pode aprender mais. Então, aprender a conhecer. Eu até coloquei aqui, esse é o quê. Agora, além do o quê, tem o como, que é aprender a fazer. O aprender a fazer aqui não é a questão pura e simplesmente utilitária, saber executar uma profissão. Não, vai além disso. Capacidade de iniciativa, capacidade de comunicação, capacidade de resolver conflitos, capacidade de ter estabilidade emocional. Note que não é só saber fazer. Não é só, eu tenho essa profissão, eu sei fazer bem essa profissão. Não, tem que ter iniciativa na profissão. Tem que ter comunicação, resolver conflitos, pensando na escola, pensando como professor, trazer isso para a sala de aula. Essa capacidade. Então tem o que, tem o como, tem o onde. Aprender a viver juntos. Promover a real descoberta do outro no convívio com o outro. Isso acontece, principalmente com a gente, na condição de docente. Então, a gente tem que aprender isso, tem que transmitir isso para os nossos alunos. A gente tem que fazer com que eles reflitam sobre a diversidade humana e sobre o como somos semelhantes. Somos diferentes, somos semelhantes. É importantíssima essa reflexão. O que, como, onde, quem. Esse pilar aqui é aprender a ser. Ou seja, quando nós estamos ali como professores, transmitindo o conhecimento para os alunos, nós estamos desenvolvendo esse aluno de maneira integral. Ele está sendo atingido de maneira global. Eu achei muito interessante quando o pastor Luciano falava sobre o objetivo de Jesus, que deve ser o nosso objetivo. A gente não ensina como um depósito de saber. A gente ensina para ganhar a alma daquela pessoa. A gente ensina para que ela se converta a Cristo. Então observe, ela sendo atingida no seu todo, no seu integral. E eu quero parar por aqui e reforçar essa reflexão com você. Estamos vivendo um novo tempo. Estamos vivendo um novo mundo. Pode ser que, a partir do segundo semestre, tudo volte ao normal. Mas cá para nós, vamos ser honestos. Considerando as outras gripes que a gente já enfrentou, como a H1N1. Se não tiver uma vacina para resolver isso aí, nunca vai ser normal. Sempre vai ter as restrições. E se não tiver essa vacina, e quando tiver também, não sei, pode ser que o vírus fica mutável, né? Então você nunca resolve o problema. Então, conte também com a possibilidade da gente nunca mais voltar à condição normal. O que a gente vai ter que fazer? Reinventar-se. Você vai precisar de se reinventar. Juntamente com a sua liderança, juntamente com o seu pastor, juntamente com os seus alunos, você vai ter que retomar, você não vai poder deixá-los abandonados. Então, por isso que eu te convido, nas próximas aulas, ficar ligado aqui com a gente. Por mais que você tenha outros compromissos, separe esse momento, para que você possa aprender, para que você possa ter subsídio, conteúdo, estratégias, para que você possa exercer o dom que Deus te confiou. Amém? Deus te abençoe.